Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Mais uma segunda-feira. Estamos juntos mais uma vez. Mais alguns minutinhos a gente já começa, tá bom? Bom dia, pessoal. Para quem está chegando, sejam bem-vindos mais uma vez. Espero que todos estejam bem. Vão colocando seus nomes no chat, fazendo favor, tá? Para a gente ter o controle aqui. A Brenda de Campinas, legal conhecer a Brenda pessoalmente essa semana, né, Brenda? Semana passada. Carol também, de Campinas.
Milena de Tupéva, bom dia. Erivelto, meu amigo Erivelto, lá de Brumado, na Bahia, show de bola. Lohane, de Divinópolis também, estive aí faz pouco tempo, Lohane. Renato Jardinópolis, bom dia. Só, a gente vai ter aqueles 5 minutinhos de tolerância, tá? Para a gente poder começar. Vão se alinhando aí, preparem seu café. Mais 5 minutinhos a gente começa, tá bom?
Pessoal de Barra do Garças, Wanderson, Renata, São Sebastião. Bruna, Novo Hamburgo, Roberta, Santo Antônio da Patrulha, Aline, Jaru. Sejam bem-vindos, pessoal. Quem entrou agora, pode colocar seu nome no chat ali para a gente colocar a presença para vocês na aula, tá bom? Ó, dá para ver aqui a equipe do Wanderson aqui, toda completa lá. Pessoal, vamos lá então. 5 minutos de tolerância passado, exatamente 8h05 da manhã. Bom dia de novo a todos. Bom dia quem entrou após a nossa primeira chamada. Estamos aqui de novo para o nosso terceiro encontro, correto? Para a gente falar um pouquinho mais sobre parte técnica desse nosso ramo aí, tá bom? Enquanto isso, eu vou adicionando o pessoal que vai entrando aqui. Espero que todos tenham passado uma boa semana. Iniciamos mais uma semana agora, né? O rumo aí ao quase o fim do mês, né? Terceiro período do mês aí, hoje exatamente dia 19, quase dia 20. Tá? Vocês estão me ouvindo bem? Se estiver tudo ok, dá uma confirmação no chat para mim, por favor. Vamos lá então, pessoal. Hoje a gente vai dar continuidade aos nossos treinamentos, aos nossos encontros, tá? E hoje a gente vai falar de uma parte muito importante do nosso dia a dia, tá? Se não a parte principal, vamos dizer assim. Tá? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre receitas, tá? Interpretação de receita, né? É dali que é o passo inicial para a gente poder elaborar uma venda bem assertiva, né? Eu costumo falar que não adianta a gente vender e vender errado, né? Principalmente nesse nosso ramo. Em outro ramo, se você vender errado, é muito mais fácil uma troca de um cliente. Se você vender um sapato errado, se você vender um vestuário errado, um exemplo, você consegue reverter isso. No nosso ramo é um pouquinho mais complicado, né? Principalmente porque se trata de saúde visual, né? E quando a gente erra, a gente está prejudicando aí o nosso cliente final e afetando aí uma possível erro de receita ou algum erro de indicação de lente, afetando aí sua visão, né? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre interpretação de receita, tá? Lembrando que aqui a gente fala, nesses nossos encontros, a gente fala do básico, né? A gente vai falar de coisas simples mesmo de uma receita, tá? Mas, às vezes, aparecem algumas coisas que a gente acha tão simples que a gente não tem esse conhecimento, né, pessoal? Ou, às vezes, passou batido, vamos dizer assim, né? E passa batido e a gente não percebe. E hoje a gente vai falar um pouquinho do básico mesmo, de uma interpretação de receita, para poder indicar a lente mais correta para o nosso cliente. Maravilha, o pessoal está ouvindo bem. Vamos lá, então. Vamos lá, pessoal. Então, o que é uma receita oftálmica, né? Toda parte do ramo da saúde, né? Existe uma receita, né? Essa receita descreve, né, algum medicamento ou alguma situação para o cliente ou paciente poder
ser corrigido ali algum tipo de doença, algum tipo de situação médica dessa pessoa. Quando a gente fala de receita oftálmica, né, pessoal? A receita oftálmica, ela é receita nada mais nada menos, falando português claro, que descreve o grau, né, ou a dioptria, né, o termo correto seria dioptria, né, para a correção necessária para permitir uma melhor visualização do usuário dos óculos. A partir da compreensão da receita, a gente oferece as lentes corretivas e a armação mais correta e adequada ao seu cliente. Então, é muito importante a gente saber interpretar uma receita, porque ela é praticamente o começo de tudo ali no balcão, na sua interação com o cliente. Né? Então, é muito importante a gente poder compreender cada passo, cada detalhe de uma receita, que às vezes possa passar despercebido no nosso dia a dia. Tá? Então, pessoal, antes da gente tentar compreender uma receita, a gente vai falar um pouquinho de algumas nomenclaturas ou abreviações, né? Muitas vezes, os médicos, né, eles abreviam ali na receita algum tipo de informação que ele queira passar para você. E às vezes vem abreviado, e a gente não consegue entender, talvez, ali o que o médico quis dizer nessa abreviação, né? A gente já tem que entender a letra dele e a gente também tem que entender as abreviações ou as nomenclaturas que ele passa, né? E muitas das vezes, na maioria dos casos, ele consegue ali passar algumas abreviações se a gente fica meio perdido, tá? Aqui eu vou informar para vocês aqui algumas abreviações básicas do que acontece na receita, do que pode chegar para vocês aí no balcão, para vocês não ficar muito perdido em alguma informação que vocês não tenham, tá? Nessas nomenclaturas ou abreviações. Vamos lá, pessoal. Então, a primeira é DE, né? A gente costuma aparecer em algumas receitas. Quando a gente pega algumas receitas médicas, na maioria, ela já vem a receita em si mesmo, né? Longe, perto, adição, como vocês já têm bastante contato aí. Mas algumas receitas que os médicos mandam, eles escrevem numa folha ali, num Word, e descreve o que ele precisa. E normalmente, em alguns casos, não vem aquela receitinha bonitinha, grau de longe, grau de perto, e ele abrevia as informações que você necessita para poder fazer uma venda segura, né? Vamos dizer assim. E a primeira abreviação que a gente costuma dizer é SDE, né? E essa abreviação, ela significa dioptria esférica, né? Então, vai acontecer muitos casos de chegar assim, uma receita para você, DE menos 2, um exemplo, ou DE mais 2, né? Isso quer dizer que o cliente ele tem uma dioptria esférica apenas, tá? Então, muitos médicos, eles enviam, em alguns casos, somente o DE e a dioptria que ele precisa. Então, vai acontecer muito na unidade de vocês, DE mais 2, DE menos 2, essas situações são bem rotineiras no ramo óptico, tá bom, pessoal? Deixa eu ir aceitando o pessoal aqui. Depois a gente tem o DC. Então, pode aparecer lá numa folha praticamente em branco, né? O nome do cliente, tal. Aí pode colocar lá, olho direito, DC menos 4 a 180, um exemplo, né? Ou DC menos 2 a 20, ou DC menos 1 a 130, né? Quando tiver escrito DC na sua receita, pessoal, vai ser dioptria cilíndrica, tá? Então, às vezes o médico tem essa abreviação aí. Quando ele não tem aquela receitinha bonitinha, ele faz sua receita numa folha A4 mesmo, como se fosse uma receita de medicamento, e ele coloca só essa informação. Então, ele vai colocar lá DC, dioptria cilíndrica, ou DE, dioptria esférica. Tá? São casos muito rotineiros aí no ramo óptico. Tá? O próximo é esse símbolo do triângulo aqui, né, que vocês estão vendo, né? Quem já teve alguma receita com esse símbolo desse triângulo e não soube o que significa, né? Esse triângulo, o significado dele é um prisma, tá? Toda vez que tiver um triângulo, ele vai ter um prisma nessa lente, tá? Esse prisma, ele é uma condição diferente ali
de uma graduação, ele seria um adicional na sua lente, tá? Isso a gente vai falar um pouquinho mais sobre o que é um prisma mais para frente. Mas toda vez que vocês verem essa informação, esse triângulo, é porque o médico ele pediu um prisma na lente, tá? Esse prisma ele pode ser nasal, né? Nariz, temporal, superior ou inferior, tá? Então, muitas vezes pode aparecer esse símbolo de triângulo, esse símbolo de triângulo, exemplo 2, base nasal, um exemplo. Esse símbolo do triângulo 3, base temporal. Esse símbolo do triângulo 4, base superior. Então, não é muito rotineiro, tá? Essa questão do prisma. Eu aí, nos meus 12 anos de ótica, eu acho que eu peguei uns 8, 9 prismas no máximo. Mas se vir na receita e vocês não estiverem atentos a isso, né? E vocês não passarem para o laboratório na hora de fazer o pedido, ou se vocês enviarem a receita e o laboratório não perceber, a lente vai ser confeccionada no molde errado, tá? Então é preciso passar essa informação correta. Então, quando vocês verem esse símbolo aqui, ou tiver escrito mesmo lá um prisma, é legal vocês passarem direto para o laboratório ou consultar o laboratório antes da gente poder falar sobre isso, tá? Que ele vai ser um adicional, ele vai ser um desvio aí, a gente fala que ele vai ter na lente, para poder corrigir algum tipo de doença ocular que o prisma é mais específico, tá bom? Só, se vocês tiverem dúvida, pode ir colocando no chat aqui, tá? A gente vai respondendo para vocês. Alguém já teve alguma receita com prisma? Alguém já pegou alguma receita com prisma? Veio o símbolo do triângulo, veio o escrito prisma. Quem já teve esse contato aí com o prisma, podem colocar aqui no chat também, para a gente interagindo, tá bom, pessoal? Aqui embaixo a gente tem o próximo, que é o ACO, né? A ACO nada mais nada menos é do que a altura do centro óptico, né? Ou a altura da pupila, né? Aquela medida que a gente tira, né, com a nossa caneta ou com o nosso Visiolens, para poder tirar a altura pupilar ali, principalmente numa medida do multifocal, né? Em alguns casos do Visão Simples também, tá? Ah lá, a Vivian mandou, ó, já veio escrito prisma, legal, Vivian. São poucos médicos que colocam isso, tá? Muitos eles colocam só o triângulo, né? E aí o vendedor que tenha o conhecimento de saber que é um prisma, né? Você já tinha conhecido o que era um prisma? Ficou em dúvida quando você recebeu? Como que foi? Vamos continuar. E todo prisma ele pode vir acompanhado aqui, pessoal, dessas outras nomenclaturas, né? Então aqui a gente vai ter o BN, que seria uma base nasal, BT, base temporal. Então base nasal, sempre quando a gente fala de nasal, é mais próximo ao nosso nariz, vamos dizer assim, o português bem claro. BT, base temporal. Temporal, né? É esse osso aqui, se eu não me engano é têmpora, né? Que ele chama. Então já para similaridade com esse osso aqui. Então, temporal, sempre quando a gente fala na parte de fora aqui da nossa armação. Tá? BI, base inferior. Então, quando a gente fala em base inferior, a gente sempre vai falar na parte de baixo da lente. E BS, base superior, né? Sempre na base superior da lente. Por que eu coloquei esses 4 itens aqui? Porque o prisma ele vai vir sempre acompanhado de um número, tá? E de uma dessas denominações, tá? Então ele pode ser um prisma com base nasal, um prisma com base temporal, um prisma com base inferior ou um prisma com base superior. Ou ele pode estar apenas nasal, temporal, inferior ou superior. Vão ser algumas nomenclaturas que você vai achar, tá? Fiquei em dúvida, pois não sabia o que era. Meu gerente me auxiliou. Legal. Eu lembro também, pessoal, a primeira vez que eu peguei um prisma, não tinha nem ideia do que era. Na verdade, eu não conhecia e eu confeccionei, fiz o pedido da lente errado, porque estava lá prisma, e eu achei que era alguma coisa do médico e não para ótica, né, a primeira vez. Então, vamos continuar aqui. Então, o prisma ele pode vir acompanhado de algumas dessas situações aqui,
que a gente colocou aqui. Pode ser nasal, temporal, inferior ou superior. Tá? Próximo aqui, adição, né? AD. Então, a adição ele é acometido ali ao multifocal, né? Muitas vezes na sua receita vai ter o grau de longe e embaixo AD, a adição, né? Seria a soma ali dessa adição com o grau do esférico. A gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre isso, né? Então, às vezes as pessoas confundem o que é adição e o que é um grau de perto. Às vezes o médico coloca a adição lá e, às vezes, a ótica confunde por ser já o grau de perto. Então, tem uma diferença. Ou o médico coloca o grau de longe e o grau de perto, né? Ou ele coloca o grau de longe mais a adição para o multifocal. E aí a gente tem que fazer uma continha para fazer uma soma para achar o grau de perto. Tá? PL, né? Quer dizer plano. Vocês já viram lá na receita, né? PL, ou às vezes aparece 00, né? Então ele quer dizer plano, tá, pessoal? Tem muita gente que confunde plano e não ter visão, né? E às vezes uma secretária também, na hora de, se for uma secretária que preenche, ela pode preencher errado, né? Então, sempre quando tiver plano, a nomenclatura correta do plano quer dizer que ele não teria grau naquele olho, tá? Só que muitas vezes não ter grau não quer dizer que ele não tenha visão. Então, já aconteceu um caso que a pessoa não tinha visão no olho e a menina colocou lá plano, tá? Se a gente fizer a lente plana, vai dar certo, não tem problema, ela não tem grau no olho. Só que se ela não tem um grau no olho, o que a gente poderia fazer? Então, um exemplo, veio plano no olho direito e menos 5 no olho esquerdo, né? Para essa pessoa. Como veio plano no olho esquerdo, entende-se que ela não tinha nenhum grau. Mas, na verdade, ela não tinha visão, né? Como ela não tinha visão, a gente poderia fazer ali para ela uma lente menos 4, menos 5, exemplo, para equiparar a espessura e não ficar tão diferente, né? E aí, teoricamente, ela preencheu errado, né? Quando a pessoa não tem visão, não quer dizer que seja plano, né? Quando ela não enxerga de um olho, um exemplo, ela não tem visão nenhuma. Plano, o correto seria que ela não tem grau naquele olho, que ela não tem nenhuma dioptria. Então, é sempre bom você conversar com o cliente, quando vem plano ou quando vem 00 lá na receita, perguntar se ele enxerga daquele olho. Ó, aqui tá, o senhor não tem grau nenhum, né, no olho direito, o senhor enxerga normalmente no olho direito, né? Ele vai falar, não, enxergo normalmente. Então, beleza, quer dizer que o grau dele é plano mesmo, que ele não tem dioptria nenhuma. Ou ele pode falar para você, não, é que no olho direito eu não tenho visão nenhuma. No olho direito eu sou cego, um exemplo, eu tenho 10% da minha visão, não enxergo nada, só enxergo o vulto. E aí, nesse caso, o que você pode fazer? Ao invés de você fazer uma lente plana, você pode fazer, com o entendimento, né, dele, fazer uma lente mais ou menos com o grau que ele tem no outro olho, para você poder equiparar a espessura das lentes, e não ficar uma estética tão feia, vamos dizer assim, né? Então, o próximo que a gente tem é VL, visão para longe. Então, pode acontecer, né? Às vezes, que nem eu já falei, na receita lá tem o campo de longe, perto, mas tem alguns médicos que fazem a receita dele como se fosse uma receita de medicamento mesmo. Então, não tem lá o campo de longe, o campo de perto, adição, nada. Então, ele pode colocar lá VL menos 2, com menos 1 a 180, um exemplo. Quer dizer que é uma visão para longe, menos 2 a menos 1 a 180, um exemplo, né? Então, ele coloca lá a abreviação de VL, que quer dizer visão para longe, tá? Isso acontece muito nos médicos mais antigos, tá, pessoal? Nos médicos mais novos, assim, questão de idade, eles não têm muito esse costume, não, tá bom? Depois, VP, visão para perto, então é a mesma nomenclatura ali do VL, aí no caso o VP é visão para perto, então pode ser que chega lá na sua receita VP mais 2, um exemplo, né? Ou ele pode pôr VP, DC, VP, DE mais 2, um exemplo. Visão para perto, dioptria esférica mais 2. Olha que confusão que o médico pode causar ali por uma simples abreviações de receita, né? E depois VI, visão intermediária, tá? Visão intermediária, ela vem como VI, né? O próximo, DNP, né? A famosa DNP que a gente conhece, distância nasopupilar, né? Então vai ser a distância no meio do nariz, no meio da nossa ponte aqui do nosso óculos, no caso,
né, até o centro da pupila. Então, distância naso, nariz, pupilar, pupila. Então, é essa distância que a gente mede com o nosso pupilômetro ou mesmo com a caneta ali no manual, tá bom? DP, distância pupilar, né? Então, a distância pupilar, pessoal, ela quer dizer a distância de uma pupila na outra. Eu vou medir a distância da pupila direita até a pupila esquerda, tá? Isso seria nada mais, nada menos que a soma das duas DNP, do olho direito e do olho esquerdo, tá? O que acontece muito nas lojas, né? Às vezes a pessoa joga lá para... Às vezes é até do médico mesmo, né? Um exemplo, DP 60. Ou você manda para o laboratório DP 60. Quando você manda DP 60 para o laboratório, automaticamente ele entende que vai ser meio a meio. Então, se você mandar uma DP 60 para o laboratório, ele vai fazer a lente no seu formato em DNP 30 no olho direito e DNP 30 no olho esquerdo. Tá? E muitas vezes não é isso. Muitas vezes a nossa DP ela pode ser a DNP do olho direito 28, um exemplo, né? E a DNP do olho esquerdo 32, que somando as duas daria 60, correto? Então, sempre quando você mandar para o laboratório, é legal você mandar separado. Porque se você mandar só a DP, ele vai dividir no meio e vai colocar as DNP iguais, tanto no olho direito quanto no olho esquerdo. Quando normalmente são diferentes, né? Claro que tem os casos que são iguais, mas normalmente são diferentes. Então, fiquem atentos, né? Até às vezes vem do médico mesmo, né? DP 60, né? Quando ele faz isso, vai ser 30-30. Um exemplo, 30 no olho direito e 30 no olho esquerdo, tá? E se você mandar para o laboratório também DP 60, ele vai dividir 30 e 30, tá? Se for a DNP 30 e 30 mesmo, não tem problema. Só que se for uma DNP 28 e 32, tá? Aí você vai ter problema na questão das DNP de cada cliente. Beleza? Então, OD, isso aqui é tranquilo, né? Olho direito e OE, olho esquerdo. Tá? Então, isso aqui vocês já tinham um conhecimento aí na unidade de vocês. Então, pessoal, essas são as nomenclaturas que mais aparecem para vocês aí no dia a dia, na unidade de vocês. Então, vocês vão ter bastante contato com essas nomenclaturas na unidade de vocês. Tá? Então, aqui falando português básico sobre uma receita, né? Uma receita que vem bonitinha desse jeito, né? De alguns médicos, a maioria, né? Então, aqui você vai encontrar os campos de longe e perto, né? Ou adição, e também as colunas esférico, cilíndrico e eixo, né? Você vai ter esse encontro aqui nas receitas que chegarem na sua loja, tá? Então, cada preenchimento de cada coluna, ele se refere a algum tipo de ametropia, né? Algum tipo de deficiência de refração que o cliente tem, tá? Então, vamos lá. No campo esférico, pessoal, a gente vai ter, aqui, ó, vocês podem ver na receita, a coluna esférica, né? A coluna cilíndrica e a coluna eixo, que dá para visualizar melhor. Na coluna esférica, quando a gente trabalhar a coluna esférica, a gente vai trabalhar sempre miopia ou hipermetropia, tá? Um desses dois vai ter na coluna esférica, miopia ou hipermetropia, tá? No caso da miopia, como vocês podem ver aqui na receita aqui do meu lado esquerdo, de vocês, eu acho que vai estar do lado esquerdo também, né? A gente tem ali um exemplo, -3 no olho direito e -1 no olho esquerdo, tá? Então, ali a gente está falando de uma miopia, tá? Sinal negativo, no campo esférico, ele é denominado miopia, tá? Do outro lado aqui a gente tem uma hipermetropia. Tá vendo que as duas estão denominadas no esférico, certo? Então, do outro lado aqui a gente tem uma hipermetropia, sinal positivo no campo esférico, hipermetropia. Tá? Beleza? Lembrando que a gente já entrou no debate há pouco tempo atrás, essa hipermetropia ela pode ser tanto para longe como para perto. Então, campo esférico, sinal negativo, miopia. Sinal positivo, hipermetropia. Se tiverem dúvida, pode colocar no nosso chat aqui, tá bom, pessoal?
Depois a gente vai respondendo. E aí depois a gente tem o campo cilíndrico, né, da nossa receita, né? O campo cilíndrico, ele vai indicar que você possui um astigmatismo, tá? Se a coluna cilíndrica estiver preenchida, é lá que você vai encontrar as informações corretas das lentes para correção, tá? Então, toda vez que você encontrar o cilíndrico aqui preenchido, ele vai ser um astigmatismo, tá? Todo cilíndrico ele é acompanhado de um eixo, tá, pessoal? Então, toda vez que tiver um cilíndrico preenchido obrigatoriamente, ele tem que ter um eixo, tá? Esse eixo é onde ele vai determinar o astigmatismo na posição da lente, tá? Esse eixo ele vai de 0 a 180, tá? Então, se você pegar um eixo aí 190, 200, nesse sentido, tem alguma coisa errada ali no preenchimento da receita vindo do médico. Então, o eixo ele vai de 0 a 180. Então, relembrando, cilíndrico, astigmatismo, tá? E sempre que ele tiver um cilíndrico, ele vai ser acompanhado de um eixo, ok? Tranquilo até aqui? Acho que isso aí vocês já têm bastante contato, né? Mas como a gente está no básico, tá, pessoal? A gente tem que repassar algumas... Tem alguns participantes aqui que estão começando do zero e ainda não teve esse contato, tá? Mas se vocês tiverem alguma dúvida, pode continuar perguntando aqui para vocês que a gente responde, tá? Pessoal, no caso de multifocais, a dioptria cilíndrica e o eixo permanecem o mesmo, tá? Eles não vão ser alterados, tá? Então, na soma que a gente vai fazer das adições, o cilíndrico a gente não vai usar. Então, o cilíndrico eu mantenho. Então, mesmo dioptria de longe no cilíndrico ali que a gente está vendo, no caso do multifocal, o de perto vai ser a mesma coisa, não vai mudar, tá? E o eixo também, ele acompanha tanto de longe como de perto, ok? Sadraque, bom dia, tudo bem? Vamos para a próxima aqui, tá? E o cilíndrico, né? A gente pode ter uma dioptria que a gente chama de dioptria composta, né? Ele pode ser composta por uma miopia com astigmatismo, tá? Ele pode ser composta de uma hipermetropia com astigmatismo também, né? Então, você pode ver aqui nas duas receitas que a gente tem, né? Na receita do lado direito aí o médico atende com uma lente, olha isso. Então, o olho direito a gente tem desculpa, na receita ali do nosso lado esquerdo, para quem está de frente, né, a gente tem um esférico, uma miopia de -5, com cilíndrico ou cilindro de -2,5, né? Então, sempre acompanhado de um eixo, como vocês podem ver. No olho direito, a gente já tem dois olhos compostos também. Então, pessoal, o astigmatismo ele pode ser sozinho, tá? E ele pode ser composto, tá? Tanto com uma hipermetropia como uma miopia, ok? Tranquilo até aqui? Moleza nessa parte, né? Se vocês tiverem dúvida, vamos mandando aqui. A gente vai deixar um tempinho maior aqui para vocês tirarem algumas dúvidas, tá? E aí, pessoal, depois a gente entra para um segundo produto aqui, que a gente fala, né? São os multifocais, né? Os multifocais são as nossas receitas com adição ou a receita com um grau para longe e um grau para perto, né? Adição e grau para longe e grau para perto, eles teriam a mesma função, só que é uma maneira diferente de você poder fazer uma conta para poder entender qual que é o grau de longe, qual que é o grau de perto na receita, tá? Então, toda vez que a gente fala com receita com adição, ela é uma receita para multifocais, certo? Então, ele vai ter o grau de longe lá, e lá embaixo ele vai ter uma adição. Vocês vão ver ali a abreviação AD mais 2, um exemplo, tá? Essa adição, ela pode ser usada tanto para fazer o multifocal, ou se caso aquele cliente quiser fazer separado, você pode usar essa adição e fazer a soma e fazer uma lente só para perto para o cliente também, né? Que não é o ideal, vamos dizer assim, né?
Porque quando o cliente já vem com uma receita com adição, ele já vem com uma presbiopia, e é aquela função que a gente falou na primeira aula, que o cristalino ele já perdeu a acomodação. Tá? Então, ele não faz a mesma função de acomodação, aquilo que a gente falava, longe, perto, lembra? Tá? Então, às vezes, muitos clientes vêm, né, com uma receita de multifocal e falam, eu quero fazer separado, quero fazer um só para longe, um só para perto, porque eu não me acostumei. Tá? Pode fazer? A gente pode, só que ele não vai corrigir essa situação do cristalino, né? Que é aquela famosa vista cansada, né? Aquela famosa elasticidade que ele faz. Então, o multifocal ele serve principalmente para isso, para corrigir essa falta de elasticidade que o cristalino perdeu no dia a dia, tá? Vou tomar um cafezinho aqui, tá? Então, pessoal, vamos lá. Toda vez que a gente fala em adição, né? O que lembra adição? Adicionar, correto? Eu vou somar esse número da adição no grau esférico, tá? Então, essa adição, com a soma do grau esférico, ela vai me dar o grau de perto desse cliente, tá? Muitas vezes, na hora de você fazer o pedido, lá na web, tá? Você não precisa dessas informações. Às vezes você coloca o grau de longe lá e coloca a adição, já dá certo. Mas é bom a gente saber, porque às vezes o cliente vai perguntar para você, mas qual que é o meu grau? Aí você vai falar, o senhor tem o grau de longe tanto e tem uma adição de 2, né? Ele não vai entender, você tem que falar, você tem o grau de longe tanto e você tem tanto para perto, tá? Então é necessário vocês poderem fazer essa continha aí até para poder explicar para o cliente. Na hora de fazer o pedido, não tem tanto problema que as web lá já te dão os campos de adição para você poder fazer isso, tá bom? Então, vamos lá, pessoal. Então, só para vocês entenderem como que funciona essa continha aqui, né? A adição a gente vai trabalhar sempre com o grau esférico, tá? O grau cilíndrico e o eixo, ele vai sempre ser o mesmo, no caso aqui do de perto, tá? Então, essa adição a gente vai somar sempre com o grau esférico. Então, aqui na primeira receita, a gente tem o grau para longe, mais 0,75, com menos 2 a 20, correto? E no olho esquerdo, mais 0,50, com menos 0,50 a 160. E tem aqui uma adição de 2. Tá? Então, a gente vai pegar essa adição de 2 e vai somar aqui com o nosso esférico para poder achar o grau de perto. Tá? Então, o exemplo aqui nessa primeira receita, a gente vai ter para perto, no olho direito, mais 2,75, com menos 2 a 20. E no olho esquerdo, para perto, a gente teria mais 2,5 com menos 0,50 a 160. Tá? Então, a gente vai somar esse valor no grau esférico quando o sinal for positivo. Tá? Tranquilo até aqui, pessoal? Fácil, né? Suave na nave, vamos dizer assim. Né? Quando o sinal é positivo, é mais fácil, né? Fica mais tranquilo da gente fazer. E aqui embaixo a gente tem outra receita, tá? Se vocês tiverem dúvida, pode mandar no chat. Se estiver tranquilo, estiver entendendo também, pode mandar no chat aqui para a gente interagindo, e a gente vai falando mais um pouquinho sobre isso, tá? Aqui na parte de baixo, pessoal, a gente tem também uma outra receitinha ali, com uma adição, né? Então, você tem ali olho direito mais 2 esférico e olho esquerdo mais 1 esférico, né? E uma adição de 2 para poder achar o grau de perto, né? Então, nesse caso aqui, a gente teria olho direito 2, com adição de 2, a gente teria para perto mais 4, correto? Olho esquerdo mais 1, com adição de 2, eu somo os dois e eu vou ter no olho esquerdo mais 3 para perto, correto? Tranquilo até aqui? E aí, pessoal, a gente tem uma regrinha para calcular a adição da receita. Ali a gente colocou as lentes no esférico positivo. Então, quando o esférico é positivo, é mais fácil, né? Então, na dioptria de longe, o positivo é a hipermetropia e o negativo é a miopia, correto? A adição será sempre positiva, como a gente já falou, tá? Então, a gente vai sempre somar essa adição. Só que tem uma regrinha diferente quando o grau de longe é miopia, né? Então, vou colocar aqui para vocês, só um minutinho. Tá? Então, vamos lá. Então, tem uma regrinha para você fazer esse cálculo de adição aí na sua log. Tá? Vamos falar aqui a parte técnica correta.
e aí a gente faz ali na prática essa questão da adição, tá? Mas, às vezes, pessoal, acontece muito de quando você vai fazer o pedido e você não tem o campo de adição, você que tem que calcular, às vezes, quando o esférico é negativo, acontece muito erro. Então, é sempre bom ficar atento nessa parte, tá bom? Então, vamos lá. Se a dioptria de longe for esférica e positiva, eu vou somar a adição e encontro a dioptria de perto. Correto? É o que a gente fez agora. E se a dioptria de longe for um esférico negativo, como que faz? Tá? Eu vou encontrar a diferença entre os dois valores, entre o valor do esférico e a adição, tá? E eu vou manter o sinal do que for maior, tá? Então, eu vou explicar ali para vocês no próximo slide, para vocês poderem entender como que funciona na prática. E lembrando, cilíndrico e eixo não são alterados, eles se mantêm, tá bom? Ô, Thaís, claro, vamos mais devagar, tá? Desculpa aí minha agilidade, mas obrigado por avisar, a gente vai mais devagar mesmo para fazer esse cálculo para vocês, tá bom? Então, vamos lá. Vou passar aqui a próxima tela. Vamos lá. Então, aqui, ó, Thaís, relembrando, tá? Aqui a gente tem uma receita com o grau de longe, tá? E aqui embaixo a gente tem a adição. Então, relembrando, quando a gente tiver a adição, a gente vai somar o grau esférico mais a adição. O que vocês têm que ficar atento, pessoal? Se na receita de vocês, a parte de baixo ela vai ter a adição ou o grau de perto já pronto, tá? Então, vamos supor aqui, ó, na receita do José de Arimateia, tá? A gente tem aqui para longe o esférico mais 1,25, o cilíndrico menos 0,50, o eixo a 180, né? O esquerdo mais 1,25 menos 0,75 a 180. E aqui embaixo ele me dá a adição e não o grau de perto. Então, o médico ele te dá a adição, ele abrevia ali para você fazer a conta e você achar o grau de perto corretamente, tá? E nesse caso, como que ficaria o grau de perto? E aí a gente tem ele aqui na receita aqui do lado, tá bom? Então aqui mantém o grau de longe, né, como a gente falou, e para o grau de perto eu vou fazer a adição do 1,75, lembra? Então eu vou somar 1,25 mais 1,75, que seria a minha adição, tá? E aí eu vou achar o grau de perto, que seria mais 3 no olho direito. No olho esquerdo também é 1,25, tá? E eu vou somar com a adição de mais 1,75 e eu vou ter o grau de perto 3, tá? Lembrando que o cilíndrico e o eixo não mudam, tá? Tá vendo que eles vão ser sempre o mesmo, tá? Na hora que a receita chegar na sua unidade, pessoal, ela pode vir dessas duas maneiras, tá? Ela pode vir com o grau de longe e a adição para você fazer a conta, ou o grau de longe e o grau de perto já preenchido, tá? Então, vocês só fiquem atentos a isso, porque se vir a adição, vocês têm que fazer essa soma para poder achar o grau de perto. Tranquilo até aqui? Então, na verdade, essas duas receitas são a mesma, uma com adição e a outra com a adição já somada ao grau de longe. Tranquilo por aqui, pessoal? Estou mais devagar? Está mais fácil a compreensão? Pode ir mandando no chat aqui, tá bom? Então, a gente deu alguns exemplos de quando a pessoa tem um grau positivo para longe, né? E quando a pessoa tem um grau negativo para longe? Como que a gente faz? Maravilha, Thaís. Qualquer coisa, se eu estiver indo rápido, podem colocar aqui no chat, tá bom, pessoal? Que eu vou mais devagar. E também, se vocês quiserem que eu repriso alguma coisa que vocês não entenderam, eu volto também os slides, tá bom? A nossa intenção aqui é que vocês compreendam o que a gente está passando para vocês, tá? Precisar voltar 3, 4 vezes, não tem problema, tá? Ó, William, não entendi, repete isso para mim, a gente repete para vocês, bom? Então, quando a receita é positiva, é mais fácil, né? Faz aquela sominha, e aí a gente, mais tranquilo de você achar o grau de perto. E aí a gente vem para uma receita negativa, William. E aí, como que faz essa receita negativa? Vamos voltar um pouquinho aqui
Opa, a Alessandra pediu para mim repetir para somar, para achar o grau de perto. Então, vamos lá, Alessandra. Vou voltar aqui para vocês, tá? Então, tem duas maneiras da gente poder achar o grau de perto desse cliente, tá? Quando o sinal é positivo, vou ter aqui um exemplo aqui no esférico, ó. Tá vendo que ele é 1,25 positivo e 1,25 positivo, tá? O cilíndrico e o eixo eu não vou mudar e eu não vou mexer nele. Ele vai ser o mesmo tanto longe como perto. Quando a gente fala em multifocal, ele só muda aqui o esférico. Então, aqui nessa receita eu tenho o esférico, né, para longe, mais o 1,25 e mais o 1,25. Na maioria das receitas, você vai encontrar embaixo a adição, ou AD e o número, tá? Então, essa adição, quando ela tiver escrito adição, você vai somar esse número da adição ao número do grau esférico, no caso aqui positivo, tá? E aí eu vou encontrar o grau de perto. Então, como que eu vou fazer aqui? Ó? Um exemplo nessa receita do nosso lado esquerdo do vídeo, eu tenho 1,25 e 1,25, correto? E aí a minha adição é 1,75. Então, quando eu tiver adição, eu vou somar esse valor de 1,75 a o grau positivo de 1,25. Então, eu vou fazer 1,25 mais 1,75 e aí eu vou achar o meu grau de perto, correto? Então, 1,25 mais 1,75, qual que é o grau de perto que esse cliente teria? Aí a gente vem aqui na receita do lado, que já está feita a soma. Ele teria para perto mais 3 e mais 3. O astigmatismo mantém e o eixo mantém. Tá vendo? Então, nessa receita aqui, do lado esquerdo, você tem a adição, que você faz a soma, e aqui ele já te dá o grau de perto. Tá? Então, relembrando, o que você tem que ficar atento? Se na receita que vir para você, ele vai estar a adição ou ele vai estar o grau de perto já preenchido. Tá? Porque a receita ela vem dessas duas maneiras. Se ele já tiver o grau de perto preenchido, maravilha. Já é mais fácil para você. Se ele tiver adição, você vai precisar fazer essa continha aqui para poder saber qual que é o grau de perto do cliente. Ok? Ficou mais claro para você? E aí, pessoal, quando o sinal é positivo para longe, é mais tranquilo, é mais fácil. Você pega, soma ali e você acha aquela continha de mais facinho ali, de adição, né? E aí, quando o sinal de longe é negativo, como que a gente faz, William? Aí ele complica um pouquinho mais, né? Vou relembrar aqui um pouquinho aqui onde a gente passou, ó. Vamos ver esse segundo item aqui, ó. Anota isso aqui, é bem importante. A dioptria de longe, esférica negativa, o que eu vou fazer? Eu vou encontrar a diferença entre o negativo e o positivo e mantenho o sinal do número maior. Tá? Então, vamos lá. Então, aqui eu tenho uma receita negativa para longe. Tá? Aqui a gente tem menos 3,75 para longe. E aí o médico ele vai lá e coloca uma adição de 1,75. Primeira coisa que eu vou fazer é encontrar a diferença dos dois. Qual a diferença de 1,75 para 3,75? Alessandra, vai ser gravado sim, tá bom? Então, qual que é a diferença de 3,75 para 1,75? A diferença é 2, correto? Eu tenho que sair do 1,75 para chegar no 3,75. E aí eu vou usar sempre o sinal do maior número para poder achar o grau de perto. Então, nesse caso aqui, o nosso grau de perto seria menos 2. Aí você fala assim, William, mas negativo para perto, existe isso? Nesses casos de presbiopia, quando a pessoa tem uma miopia muito alta, sim. Tá? Você costuma ter um sinal negativo para perto. Tá? Uma regrinha que eu costumo fazer, que eu acho legal para vocês poderem entender mais, principalmente esse sinal negativo. Tá? Vamos supor aqui que eu estou devendo 3,75 no banco, certo? Sinal negativo, eu estou devendo 3,75 lá no banco. E aí meu saldo está negativo lá. Tá? E aí eu tenho R$1,75 aqui para depositar lá. Eu estou devendo 3,75, mas eu tenho no meu bolso 1,75. E aí eu vou lá e deposito esses 1,75 no banco. Tá?
Quanto que eu fiquei devendo para o banco ainda? Eu ainda fiquei devendo 2 para o banco. Porque eu estava devendo 3,75, eu paguei 1,75, que é a minha adição, tá vendo? E aí eu fiquei ainda num saldo negativo, devendo 2 para o banco. E aí eu achei o grau de Pareto menos 2. Então, nesses casos, pessoal, quando a pessoa ela tem uma miopia maior do que a adição, lembre-se disso. Quando a miopia dela for maior que a adição, o para perto dela sempre vai ser negativo, tá? Se a miopia for menor que a adição, o grau para perto vai ser positivo. Então, é uma regrinha. Então, repetindo, se a miopia dela for maior que a adição, o grau de perto dela vai ser sempre negativo. Se a miopia for menor que a adição, o grau dela vai ser sempre positivo, e aí eu vou achar a diferença. Aí eu venho aqui para o lado numa situação diferente. Ó, eu tenho lá, eu estou devendo R$2 no banco, né? Eu costumo fazer essa continha aí, quando fala em dinheiro, em dívida, o pessoal consegue compreender mais rápido, né? Eu aprendi mais fácil assim, tá? Pessoal, se estiverem confusos, depois a gente repete de novo para vocês entenderem. Essa parte ela é um pouquinho confusa mesmo para iniciantes nessa situação. E aí aqui do lado a gente tem uma outra situação. Eu tenho menos 2 para longe, tá? O cliente vem lá, eu tenho menos 2 para longe. Então, eu estou devendo R$2 no banco, tá? E aí eu tenho lá embaixo uma adição de 3, né? Então, a nossa miopia é menor que a adição. Então, automaticamente, meu grau para perto vai ser positivo. Correto? Então, vamos lá. Eu estou devendo R$2 no banco, pessoal. Estou devendo R$2 no banco. Aí eu fui lá, estou vendo a equipe do Wanderson aqui. O Wanderson me deu R$3. Fiquei com R$3 positivo, correto? Aí eu vou lá e coloco esses R$3 no banco. Eu estava devendo 2, correto? Quanto que eu fiquei no banco? Paguei os 2, quanto que me sobrou? Podem mandar aqui no chat aqui, ó. Vamos lá, pessoal. Essa receitinha do lado esquerdo aqui, eu quero saber o grau de pedra. Vamos lá. Estou repetindo, estou com menos 2 negativo no banco. E aí, por acaso, lá eu tinha R$3 no bolso e vou lá e deposito esses R$3 no banco. Estava devendo 2. Quanto que eu vou ficar no meu caixa lá no banco? Show de bola, exatamente. Mais um. Então, eu paguei a minha dívida, né? E sobrou R$1 para mim. Então, nesse caso aqui do lado esquerdo, o grau de Pareto meu vai ser mais 1, né? Porque eu paguei o que eu devia e me sobrou R$1 aqui. Então, nesse caso aqui, eu teria menos 2 para longe e mais 1 para perto. Correto? Beleza? Ficou claro? Deu para entender, pessoal? Quando o exemplo de dioptria negativo para longe. Então, no modelo anterior, aqui do nosso lado esquerdo, eu ainda fiquei devendo menos 2 no banco, né? Então, eu fiquei com um grau para perto negativo, né? Aí você falou, William, mas acontece isso mesmo? Você não falou que miopia só para longe? Nesses casos, sim, você vai ter ali uma miopia para perto. Só que nesses casos, vamos supor, o cliente chegou e falou, eu quero fazer um óculos só para perto. Um exemplo, desse do lado esquerdo aqui, que ele ficou com menos 2 para perto. Compensaria fazer? Não teria utilidade para o cliente. Ou você faria o multifocal, né? Porque ele vai ajudar ali na compensação do cristalino, ou você faria o grau só para longe. Se ele falar nessa receita aqui do nosso lado esquerdo aqui, faz um grau só para perto para mim, tá? Não teria função esse óculos para ele, tá? Porque ele teria menos 2 para perto, e a gente sabe que o míope enxerga muito bem sem o óculos para perto. Mas é no caso de multifocal, sim, porque ele teria a função de acomodação do cristalino. Mais um positivo, show de bola. Então, pessoal, nesse caso aqui, voltando aqui do lado esquerdo, né, o que vai acontecer muito nessa receita? Vamos supor, o cliente falar assim para você, ó, ô Gisele, ô Wanderson, ô Vivian,
Ó, você me fez esse multifocal aqui do lado esquerdo, mas sem o óculos eu enxergo melhor para perto do que com o óculos. O que está acontecendo? Você fez a lente errada para mim? Não, você não fez a lente errada. E o cliente vai estar correto. Sem o óculos, ele vai enxergar melhor para perto do que com o multifocal, tá? Porque ele é um míope, tá? Nesses casos dessa receita, a principal função não vai ser ele enxergar bem para perto. A principal função dessa receita do lado esquerdo é que o olho faça a acomodação do cristalino. Então, vocês fiquem cientes que quando aparecer uma receita dessa, vai aparecer esses questionamentos com vocês. Ele vai falar assim para você: ah, mas você me fez um óculos, mas para perto eu enxergo melhor do que com óculos, né? Por que isso? O que aconteceu? Você fez o óculos errado para mim? Não, ele vai enxergar mesmo, tá? Por causa que aqui para perto ele teria -2 para perto, né? Nesse caso aqui. E aí a gente sabe que o míope sem óculos ele enxerga muito melhor para perto, até melhor do que quem não tem ametropia nenhuma, que quem não tem grau nenhum, tá? Então, nessa receita do lado esquerdo, vocês fiquem cientes quando acontecer esse caso. Sempre quando o esférico, quando para perto ficar negativo, vocês vão ter essas indagações do cliente e vai ser normal. Vocês têm que estar com a resposta ali na ponta da língua, porque senão ele vai achar que vocês fez o grau correto, o grau errado dele. Tá bom? Pessoal, ficou alguma dúvida nesse cálculo de adição? Tá? Pode perguntar. Se não entenderam, eu repito, eu volto de novo. A gente tem alguns minutinhos aqui ainda. Tá? Eu quero que vocês compreendam. Se precisar voltar 2, 3 vezes, eu volto aqui para vocês. Tá bom? Quando tem o positivo aqui é mais fácil, né? Tranquilo, só fazer a soma e ali o valor que dá. Então, positivo com positivo, a gente vai sempre somar. Positivo com negativo, a gente vai usar sempre o sinal do maior número e pegar a diferença dos dois. Tá? Pessoal, foi tranquilo aqui? Alguma dúvida? Alguma dúvida também naquela parte da interpretação de abreviaturas, de nomenclaturas? Vou botar aqui um pouquinho para vocês. Tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, pode perguntar de algum desses modelos. Do prisma, a gente vai falar no próximo encontro de intermediários. Quando vocês estiverem no intermediário, a gente vai falar muito sobre prisma, tá? Como é confeccionado, toda essa parte, a gente não vai entrar muito nessa situação agora, tá bom? Eu quero que vocês tenham entendido a questão de interpretação de receita. Ficou tranquilo, pessoal? Pegar uma receita na mão já dá para saber o que indicar. Uma visão simples, um multifocal. Ficou mais fácil? Se quiserem perguntar alguma coisa no chat, tá? Estou disponível, tá? E aqui tem uma frase legal do Nelson Mandela, né? Tudo é considerado impossível até acontecer, né? Não sei se vocês já se pegaram nessa situação. Às vezes eu vejo uma coisa que uma pessoa descobre e fala, inventa alguma coisa, vamos dizer assim. Você fala, poxa, que legal, olha, e é uma coisa que qualquer um poderia ter inventado, né? A gente costuma dizer. E eu fico pensando, nossa, como que essa pessoa teve essa ideia, né? Então a gente fala que tudo é considerado impossível até acontecer e até alguém fazer, né? E aí, nesses casos, a gente pode fazer essa situação. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui no chat. Repete o último exemplo, por favor. Vamos lá, Thaís. Volto aqui para você agora. Vamos lá. Tá? Então, no primeiro exemplo, Thaís, que a gente colocou para você, a gente viu lá que o grau de longe era positivo. Então, como o grau de longe é positivo, é mais fácil você fazer a conta. Você só faz a adição, o valor que dá é o grau de perto. Soma de longe esférico, com a adição você vai achar o grau de perto. Quando a gente vem no negativo, tá? No negativo ele vai mudar um pouquinho, tá? Quando você tem o grau de longe negativo, né, você pode ter uma probabilidade do teu grau de perto ser negativo também. Então, vou te dar um exemplo aqui, ó. Nesse caso aqui do lado esquerdo do nosso vídeo. Ele tem -3,75 para longe, tá? Nos dois olhos, tá? E ele tem uma adição de 1,75, tá? Qual dos dois números é maior? 3,75, correto? Se o
3,75 é maior, então automaticamente eu vou usar esse sinal do 3,75 para perto. Tá? E aí eu vou achar a diferença do 3,75 para a adição, que é 1,75. Tá? De 1,75 para chegar no 3,75, quanto que eu vou ter de diferença? 2. Certo? E aí eu vou usar o sinal do maior, que é o negativo. Tá? Eu vou usar aquele exemplo básico do banco que eu falei para vocês, vou repetir de novo. Então, eu tenho aqui para longe, menos 3,75. Estou devendo 3,75 no banco. Tá vendo? Está negativo. Né? E aí, o que eu vou fazer? Só que eu tenho uma adição de 1,75. Então, eu tenho R$ 1,75 no meu bolso. Tá? E eu estou devendo 3,75 no banco. Se eu pego esse 1,75 que eu estou no bolso e deposito no banco, tá? Eu vou pagar 1,75 e ainda vou ficar devendo alguma coisa, correto? Já acabou já? Qual que é o valor que eu vou ficar devendo no banco? Menos 2, porque eu estava devendo 3,75, mas eu paguei 1,75, eu diminuí a minha dívida, tá? Porque a minha dívida aqui é maior do que eu tenho no bolso, um exemplo, tá? Então, eu pago esse valor que eu tenho no bolso, de 1,75, tá? E eu ainda vou ficar devendo 2 para o banco, que seria o nosso grau de perto, ficaria menos 2. Tá? Então, quando o grau de longe for... Deixa eu só aceitar aqui. Quando o grau de longe negativo ele for maior que a adição, tá? Então, tá vendo? 3,75 é maior que 1,75. Meu grau de perto, ele sempre vai ser negativo. Tá? Quando eu venho ao contrário aqui, ó, do lado direito, meu grau de longe ele é menor que a adição, automaticamente meu grau de perto ele vai dar sempre positivo, tá? E aí no segundo caso aqui ele é diferente. Aqui no segundo caso eu estou devendo R$ 2 no banco, tá? Só que eu tenho R$ 3 no bolso, correto? Eu devo R$ 2 no banco e eu tenho aqui uma adição de 3, tá? E aí o que eu vou fazer? Como eu tenho R$ 3 no bolso, eu vou pagar esses 2 que eu estou devendo, correto? E quanto que vai me sobrar? Mais 1, tá? E aí eu vou ficar, no caso aqui, com o grau de perto de mais 1, porque foi o que sobrou para mim, tá? Então, sempre que vocês tiverem uma dioptria esférica negativo maior que a adição, voltando aqui do lado esquerdo, o grau de perto ele sempre vai ser negativo, porque eu só vou abater essa diferença aqui de 1,75, ok? Vamos lá. Ó. O pessoal aqui perguntou qual é o objetivo de acomodação da retina, se ela não vai usar o óculos para perto. Tá? Nesse caso aqui de negativo, pessoal, a gente falou lá na primeira aula que o cristalino ele faz o processo de acomodação. Tá? O processo de acomodação é aquele movimento longe e perto, correto? É um movimento automático do olho. Mesmo que ele não precisa grau de perto, ele faz esse movimento, tá? Vamos supor, se você não tem grau nenhum, ele faz essa acomodação do mesmo jeito, correto? A gente está fazendo essa acomodação no dia a dia. Então, essa acomodação ela é realizada mesmo se ele não tiver grau, tá? E aí, o que acontece? Com o tempo, essa acomodação, o nosso cristalino ele já não consegue mais fazer. Depois dos 40, 45 anos, ele já não consegue fazer. Tá? Ele não conseguindo fazer, a gente entra na lente multifocal para ela poder fazer e auxiliar nesse processo de acomodação. Então, mesmo que ele não tenha grau para perto positivo, que ele tenha grau para perto negativo, ele tem que fazer a acomodação, que é um processo natural do nosso olho. Então, por isso que mesmo com o grau negativo para perto, a acomodação é necessária, ok? Thaís, ficou claro para você? Com mais fácil entendimento? Essa parte do negativo é um pouquinho mais confuso mesmo. Você vai começar a pegar as receitas com o esférico negativo para longe e você vai começar a fazer as continhas e você vai pegando o jeito no dia a dia, tá?
que você pode fazer no dia a dia? Vai fazendo alguns testes, né? Pega algumas receitas aí que já tem e você vai fazendo a conta e tentando achar o grau de perto. E ver com alguém da loja aí para te auxiliar e falar, ver se está certo ou não. E aí você vai treinando essa situação, tá bom? Ok? Se você tiver dúvida ainda, você pode mandar no meu privado e aí eu posso tirando suas dúvidas no particular também, tá bom? Se aparecer algum modelo de receita nesse sentido, você tiver dúvida, manda para mim, vou deixar meu telefone aqui no chat para todos vocês. E vocês podem me acionar por qualquer dúvida. Eu deixei semana passada também, mas eu deixo aqui de novo. Vocês podem me acionar para qualquer dúvida nesse sentido no PV. Beleza, pessoal? 9h05, exatamente uma hora depois, vamos encerrar, tá? Obrigado aí pela participação de todos, espero que eu tenha ajudado e colaborado aí no entendimento de vocês, tá? E a gente se vê na próxima segunda, então. Tá bom, pessoal? Bom trabalho, boas vendas para todos e a gente vai se falando. Vou mandar o material no grupo, tá? E a gravação aqui depois as meninas da gente gestão manda para vocês também. Tá bom? O material já envio agora para vocês, tá bom? Até mais, pessoal. Até mais. Obrigado. Tenha uma boa semana, boas vendas.